situação, o tema em destaque quando estamos a poucos dias para o arranque deste processo em todo o país. O processo que arranca precisamente no dia 25 de agosto. Daqui a pouco mais uma intervenção nesse espaço e posteriormente vamos ter as conversas aqui com os nossos convidados. Vamos a mais uma intervenção. Muito bom dia. Muito bom dia, o meu nome é Carlos Lopes, estou ligado do Porto, Portugal. Permita-me cumprimentá-lo a si, os distintos convidados e todo o auditório da Rádio Eclésia. É uma preocupação que os cidadãos angolanos têm, principalmente aqueles com idade eleitoral, a partir dos 18 anos, bem como todos aqueles que vão fazer prova de vida e que vão fazer todos os procedimentos que foram estipulados, legalmente aprovados na Assembleia Nacional. O que nós temos é preocupações de que tenhamos um processo que vá cumprir efetivamente tudo aquilo que está previsto na lei. E para isso tem que haver a fiscalização. Se os partidos da oposição começam a ter problemas de ter pessoas que efetivamente acompanhem o registro oficioso, vão ter também alguns problemas quando estivermos no processo eleitoral. Será este também um teste para que os partidos da oposição se preparem efetivamente para aquilo que é o processo último. Antes vão refletir neste processo aquilo que pode vir a correr mal, nem tudo corre bem, mas também há aqui uma grande preocupação. É como é que vai ser recolhido todos esses dados, aonde é que vai parar esses dados, que o fim último é ser entregue ao Conselho, à Comissão Nacional Eleitoral, e por conseguinte, depois do processo eleitoral, a minha preocupação enquanto cidadão e eleitor é que no ato eleitoral há os registros, há os cadernos eleitorais, há o voto, há o recolher do voto em ata, há a entrega desses mesmos votos a uma entidade que normalmente nas eleições que aconteceram anterior, 2002 e 1998, vai parar a um determinado sítio que tem computadores e que depois os resultados são entregues à Comissão Nacional Eleitoral. Todo um processo começa agora e o problema do bilhete de identidade é um problema do Ministério da Justiça, não propriamente do MAPS. São coisas distintas e que o Governo fez uma sequência direta como se fosse um processo comum. Parece-me que aí há um problema. O Ministério da Justiça devia atuar na entrega do bilhete de identidade e o processo eleitoral devia ser entregue à Comissão Nacional Eleitoral. Esse é um dos problemas. O último, como eu referi, e que é a grande preocupação, é ver uma sala com computadores onde não está presente ninguém da Comissão Nacional Eleitoral, onde não está presente ninguém dos partidos da oposição e apenas estão pessoas ligadas à Casa Militar do Presidente ou a toda uma estrutura do Governo, onde são colocados os votos nesse computador e não tem nenhuma fiscalização. E é isso que, efetivamente, onde reside o grande problema do processo eleitoral que tem acontecido em Angola e, ao que parece, o que vai acontecer em 2017. Muito obrigado, Sr. Carlos. Muito obrigado. E até a próxima. Daqui a pouco recebemos agora uma indicação da nossa produção de uma mensagem que faz referência a um pedido de desculpas pela ausência de um representante do MPLA em função do Congresso que está precisamente a encerrar hoje. Voltamos então para os nossos convidados das várias intervenções feitas. Aqui os apelos à questão da fiscalização dos partidos políticos. Ainda levantou-se também a aclarar sobre a questão da problemática do bilhete de identidade, a ser referenciada a responsabilidade do Ministério da Justiça. Das várias intervenções, vamos começar por si, a doutora Mihaela Weba, naquela que foram as questões levantadas pelos nossos ouvintes. Basicamente, aqui os ouvintes apresentaram uma série de situações, maioritariamente foram pronunciamentos e aquilo que eles efetivamente pensam. Mas eu gostaria de salientar aqui duas questões fundamentais. Três questões fundamentais, duas levantadas pelo
ouvinte Tony Mingas, e outra pelo Dr. Carlos Lopes, que está a falar a partir de Portugal, e eu até pensei que ele fosse levantar a questão de como fica o registro eleitoral dos cidadãos angolanos que estão na diáspora, que esta é outra situação, porque a Constituição permite que eles votem. São cidadãos angolanos, têm direito de sufrágio e, portanto, como é que vai, as próximas eleições de 2017, vamos ou não ter o voto da diáspora? Porque a nível da CPLP, penso que Angola é o único país que não realiza as eleições na diáspora. Todos os PALOP, Timor-Leste, Brasil e Portugal realizam as eleições em território nacional e na sua diáspora. Angola, infelizmente, ainda não conseguiu fazer com que o princípio da universalidade e o princípio da igualdade, no que diz respeito ao sufrágio, seja efetivado. Mas a outra questão que ele levantou foi, de facto, o bilhete de identidade. Quando nós estamos a falar da atribuição do bilhete de identidade, que o MAT deveria preocupar-se com isto, era no sentido de que o MAT pertence à administração pública e, portanto, a administração pública deve se preocupar em atribuir a cidadania, atribuir o bilhete de identidade. E por isso é que nós dissemos que, de acordo com a nossa Constituição, nós agora temos 3 administrações. E a administração pública deve se preocupar em atribuir cidadania, atribuir o bilhete de identidade. E por isso é que no plano de tarefas, o bilhete de identidade estava como a primeira tarefa a ser efetivada até março de 2016. Ora, nós verificamos que janeiro, fevereiro, março, abril, maio foram exatamente os meses em que nem sequer cédulas para a atribuição do bilhete de identidade existiam. Não faltou também alguma pressão da oposição? Não falta pressão. Nós estivemos sempre a pressionar. E mais, na altura denunciámos essa situação. Os órgãos de comunicação social, quer públicos, quer privados, sabem perfeitamente que as direções de todos os partidos políticos na oposição denunciaram essa situação. Por outro lado, tem a questão da fiscalização. E eu continuo a bater nessa tecla. A UNITA está plenamente preparada para fazer a fiscalização deste registro eleitoral. Mas essa fiscalização de irmos lá verificar quantos é que estão a ser registados e como é que estão a ser registados, é uma fiscalização que não é uma fiscalização verdadeira. Nós precisamos daquela fiscalização que foi feita ao próprio FICRE. Porque a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais estabelecia um artigo, um dos últimos artigos nas disposições finais e transitórias, em que, a partir do momento em que o MAT iria transferir o ficheiro informático central do registro eleitoral da sua posse para a Comissão Nacional Eleitoral, deveria ser realizada uma auditoria prévia por uma entidade independente. Essa auditoria foi feita. A Deloitte, uma entidade independente e credível, fez essa auditoria e foi com base nessa auditoria, o FICRE, que nós ficamos a saber que dos 9 milhões e tal de eleitores, 6 milhões não tinham bilhete de identidade. Foi com base nessa auditoria. E, portanto, esta base de dados dos cidadãos maiores é uma base de dados que não permite qualquer tipo de intervenção, não permite qualquer tipo de auditoria. Eu não consigo verificar se nessa base de dados constam mortos, constam menores, constam estrangeiros. Portanto, é uma base de dados que não é auditável. Não sendo auditável, não é transparente. E se não é transparente, nós não vamos conseguir realizar efetivamente um pleito eleitoral pela primeira vez em Angola transparente. Por outro lado, também a questão que o Tony Mingas levanta aqui da cidadania. Não vai precisar de responder todas. Exatamente. Vamos partilhar. Eu só queria sim, faz favor. Estabelecer aqui esta questão da cidadania e responsabilidade pela atribuição do bilhete de identidade e perguntar o que é que os partidos políticos vão fazer. Nós temos, nesse momento, estamos a fazer nesse momento o nosso papel, que é alertar a sociedade, chamar a atenção que o registro já está a iniciar de modo viciado e vai permitir que se faça aquilo que se fez em 2012, que foi a obstrução do exercício do direito de voto por mais de 2 milhões de cidadãos. E como é que isso foi feito? Mas esse posicionamento da oposição não desmotiva a população? Não, de maneira nenhuma. Todos estão efetivamente comprometidos em ir fazer o registro. Vão fazer o registro. O povo ainda ontem estava a falar com 3 zungueiras e disse: não, nós vamos fazer o registro. E nós vamos votar, só que o problema que se põe é que provavelmente depois o nosso voto, alguém vem e leva. Como levam tudo, também levam o nosso voto. Muito bem. Portanto, essa
questão da obstrução do exercício do direito de voto, que viola a Constituição, é que nós não podemos permitir. Porquê? Porque em 2012 nós fomos fazer o registro eleitoral, fomos fazer a atualização, escolhemos o local para exercer o direito de voto, e o que é que aconteceu? No dia das eleições, quem escolheu Luanda, quem estava em Luanda foi deslocado para Cabinda, quem estava em Cabinda para o Cunene, quem estava no Cunene para o Quadro Cubango, e não exerceram direito de voto. E na contabilidade que nós fizemos, cerca de 2 milhões de cidadãos angolanos estavam nessa situação. Mais de 2 milhões de cidadãos angolanos estavam nessa situação. Muito bem. Isso é impraticável. Já voltamos assim, doutora Manuel Teca, da FNLA, respondendo aos nossos ouvintes. Bom, não escutei muito bem o Sr. Carlos. Temos, se calhar, problemas mesmo aqui no estúdio. O som não está a sair bem. Mas, eu voltando a dizer aquilo que são as tarefas do próprio Estado, eu não vejo motivo do cidadão chorar para ter o bilhete de identidade. É obrigação do Estado. O Estado só começa a recordar em bilhete de identidade quando estamos próximos das eleições. Eu não creio. Em pleno século XXI, a cédula deveria começar a partir das maternidades. E ali onde não tem a maternidade, a partir dos serviços de registro, a criança deveria ter a cédula até chegar ao ponto de ter o seu bilhete de identidade. Não é crime excluir o direito de alguém não votar por falta de bilhete de identidade. Quanto tempo leva o processo de registro eleitoral para receber o cartão do eleitor? E tão rápido, e milhares de pessoas em pouco tempo. Mas para o bilhete de identidade leva muito tempo. Ouvimos discursos bonitos quando eu entrei, e diz que os discursos bonitos não ficam como matéria de capa, até no fundo. Se é assim mesmo, queremos ver o nosso país a se organizar e a desenvolver. Porque, de facto, como é possível? Nós vamos ficar mais uma vez nessas quartas eleições que vêm por aí. Muitos angolanos não vão exercer o seu direito de voto. Portanto, quanto às mobilizações, é bem verdade. Eu aqui começo a agradecer o papel da igreja também. A igreja não está à parte. Eu vi vários representantes das igrejas no nosso país a mobilizar os seus fiéis. O que nos preocupa nós, os partidos políticos, ouço ouvir por ali que partido X está a desmobilizar o povo para não votar, que é mentira, não é verdade. Mas nós estamos ansiosos. Vamos andando devagar, mobilizando o nosso povo que afluem aos postos de registro. Isso através, e aliás, aquilo que a doutora Micael acaba de abordar, é no princípio das eleições quando nós começamos a desconfiar. Mas é sempre assim? É sempre assim. E não podemos continuar a ser sempre assim. Porque o país vai continuar a ser sempre assim. Muito bem. Senhora Manuel Marpolino, o PRS também parte com desconfiança neste processo de registro eleitoral? Bom, a desconfiança no nosso país é um facto. E vou dizer porquê. O Dr. Carlos Lopes faz menção o ponto final onde terminam os resultados eleitorais concretamente. Falou já da Casa Militar, onde os votos são depositados. Os militares da Casa Militar é que assumem praticamente essa responsabilidade. O que é que devo dizer com isso? Para dizer que a desconfiança é perpétua no país, quando se chega ao ponto das eleições. Como inverter esse quadro, doutor? Desculpa, vou chegar lá. No plano das tarefas essenciais, que essas tarefas que a Assembleia Nacional atribuiu ao Executivo, no seu ponto 3, a linha C, diz o seguinte: isenção das forças e instituições de segurança nacional na preparação e realização das eleições.
o senhor Presidente da República cria uma comissão onde está o MAT à frente, introduzindo essas forças de defesa e segurança. Na comissão criada, essas forças de defesa e segurança estão ali introduzidas. Enquanto a Assembleia Nacional proíbe, mas o Presidente da República passa por cima, insiste. E vou dar um outro exemplo. O MAT, o documento que apresentou para o cumprimento aos partidos políticos e à coligação Casa-CE, exige apenas um processo constituído por 3 documentos que são fotocópia do bilhete de identidade, fotocópia do cartão do eleitor e 2 fotografias tipo passe. Isso é para o credenciamento do fiscal. Ora, nas administrações municipais estão a crescer lá um elemento ilegítimo, que é a cópia do cartão de militante desse fiscal. Mas vejam a incongruência. já fizeram essa participação a quem de direito? Não entendo. Já fizeram a participação desta irregularidade que está Por a falar? isso que eu disse que temos o caso do Xongoroi, esse é um outro que nós vamos apresentar. No entanto, o que cria essas desconfianças é o regime que o país tem. Esse regime nunca quer fazer uma coisa transparente. Quer chamar assim aquilo que a doutora Weba dizia, árbitro e jogador simultaneamente. Por exemplo, eu tenho o administrador, eu vivo na Viana, o administrador municipal da Viana é membro do Comitê Central. Então, ver o que significa isso. Onde é que vai partir essa transparência? Não há formas nenhumas de a gente dizer que o processo vai ser transparente. Se o porco não é diferente do javali. Muito bem. É a mesma família. Muito bem. E sobre esta questão da desconfiança, fundamentalmente de membros de partidos políticos,